Olá pessoal, Juliano aqui, e hoje nós vamos falar sobre a importância dos desafios na nossa vida e entender como que isso pode ser muito bom pra gente e como a gente pode tirar mais proveito sobre isso, após a vinheta. Eu tive um professor há muitos anos atrás, cerca de 20 anos atrás, professor de cursinho, que falava assim: sempre que uma pessoa tiver muitas facilidades na vida, muitas coisas que não deixem ela se desafiar, não deixem ela crescer, ela provavelmente vai ter muitos problemas. E a analogia que ele fazia é assim: se ele visse uma pessoa que tinha tudo, tinha comida em casa, tinha casa para morar, recursos não faltavam, uma pessoa muito bem de vida, onde os pais davam tudo para ela e facilitavam a vida dela de uma forma muito ampla, né, sem que ela participasse disso, provavelmente essa pessoa teria muitos problemas, a pessoa teria depressão e talvez até se mataria. Ele falava assim de uma forma exagerada, mas o que ele queria dizer com essa analogia que ele fazia? É que quando a gente fica muito numa zona de conforto durante muito tempo, o que acontece? A gente enfraquece. Os desafios, eles servem para a gente ficar mais forte. Então, por mais que por um aspecto nosso a gente não goste tanto de desafio, não goste de tanta dificuldade na nossa vida, mas a gente tem que entender que desafios fazem parte de um crescimento nosso. A gente não consegue crescer sem ter desafios, sem ter coisas por que lutar. E hoje, se a gente for pensar, nós nunca tivemos tanto conforto, como a gente tem no nosso mundo moderno. Se você pensar no passado, reis, quando a gente via aqueles filmes daqueles banquetes, naqueles castelos, reis e rainhas comendo aquela comida maravilhosa, se você for pensar, aquela comida que eles tinham naquela época é pobre, perto do que a gente tem hoje. Hoje uma pessoa de classe média, ela come muito melhor que um rei do passado, onde era muito mais escasso, onde era muito mais difícil, muito mais variado, por exemplo, se alimentar. E se a gente for pensar em todas as outras coisas, tudo tende ou tendeu a se reduzir. Violência, problemas de onde você encontrar recursos, ter uma casa, temos menos guerras hoje, então tudo realmente está muito mais fácil. Hoje nós temos internet, hoje você pede comida em casa, então todas essas coisas, todo esse pacote dos tempos modernos, eles tiraram muitos desafios que deixaram a gente realmente mais fraco. E quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa nessa falta de desafio, a gente tem que entender que a gente está ficando mais fraco, a gente está ficando mais debilitado por não ter essas razões aí por que lutar. A questão principal é que os desafios, as dificuldades, elas criam um ambiente para a gente crescer. A gente só cresce, a gente só fica melhor, a gente só se aprimora quando a gente tem um ambiente desse. E quando a gente não tem esse ambiente, a gente acaba ficando triste demais por tempo demais, a gente acaba tendo depressão, a gente acaba se sentindo inútil muitas vezes, até meio perdido, quando a gente se compara com os outros. A gente fala: nossa, mas por que eu tô nessa situação? Por que eu não tô me sentindo bem? O que tá acontecendo comigo? E a gente se sente realmente debilitado. E uma das razões é essa. A gente tem essa falta de desafio que faz com que a gente não cresça, a gente não se desenvolva, e essa falta de desafio é que nos dá a sensação de que a gente parece que não está caminhando, não está crescendo. Então essas dicas que eu vou dar é para a gente ser um pouco mais persistente, um pouco mais resiliente ao longo da vida, e não só esperar que a vida crie esse ambiente para a gente crescer, para que a gente consiga criar e consiga melhorar nosso futuro e nossa vida, tá bom? A primeira dica, então, a dica número 1, é para você ter um propósito de vida, um objetivo maior na sua vida. Algo que você esteja comprometido, algo que você queira muito alcançar e que você lute por isso. O propósito, ele é definido como uma visão do seu futuro, é definido como uma missão de vida que você quer fazer. Então você olha lá para o seu futuro daqui a 5, 10 anos e você fala: poxa, eu quero alcançar isso, eu quero chegar nesse lugar, eu quero conquistar isso no meu futuro. E aí você luta por aquilo, você busca oportunidades na sua vida para você alcançar e você chegar naquilo lá. E você buscando isso, você indo atrás desses desafios de querer alcançar algo a mais, isso vai te motivar, vai gerar uma motivação para você continuar fazendo coisas, para você crescer, para você se desenvolver. E se a vida não te der isso, se você não tiver isso na tua vida, você cria isso. Se você já não tiver hoje um propósito, uma coisa para você fazer, lutar e realmente conquistar, procura criar isso, procura você definir aonde você quer ir, uma coisa que você gostaria muito de alcançar, e lute por aquilo, vai atrás daquilo.
Isso vai te ajudar a te manter muito afiado, com muita garra, com muita persistência, e vai ser legal, porque você vai enfrentar desafios, mas desafios que você escolheu ter. Isso é muito legal. A segunda dica é relacionada a você sair, ela está muito linkada com a primeira, mas é você sair constantemente da sua zona de conforto. Você sempre estar fazendo coisas para você não ficar confortável demais por tempo demais. Esse é o grande problema. A gente ficar numa situação onde a gente se debilita. A gente não fica bom, a gente não fica atento, não fica lúcido, não fica pronto para uma batalha, para uma briga, para uma guerra, Parece que eu tô falando de guerra, né, realmente. De você realmente estar afiado, né, para superar-se, para melhorar. Então não fique constantemente confortável. Quando você sente que você está buscando conforto demais, você está passando do ponto, vai atrás de alguma coisa, né, como dizem, ache uma sarna para se coçar, ache algo pelo que você possa fazer para não te deixar sempre naquele mesmo estado. Por exemplo, você pode buscar exercícios para você melhorar sua forma física, uma nova dieta para você melhorar a sua saúde, você procurar um desafio de você de repente ler mais livros que você não está lendo, você está lendo pouco. Então qualquer coisa que te tire de uma realidade muito confortável demais, isso vai te deixar sempre treinado para você ser uma pessoa melhor. Eu tive um outro professor, que falava que nós precisamos na nossa vida uma dose de conforto e uma dose de autossuperação ou de desafios. Então a gente precisa sempre estar equilibrando isso. A gente nunca pode ir muito pro conforto demais é ruim, nos debilita, e conforto de menos, que seria um desafio muito grande, muito difícil, também nos prejudicaria. Então a gente não pode fazer nenhum nem outro. Então a gente precisa de um equilíbrio nesse aspecto. E você buscando sempre isso vai ser muito melhor, vai ser muito mais fácil você estar preparado para isso. Agora, antes de eu continuar com algumas outras dicas, quero te pedir, se você está gostando desse conteúdo, deixa o seu like, compartilhe com alguém que você acha que precisa desse conteúdo, que de repente vai gostar do que a gente está falando aqui no nosso canal e vai ajudar a gente a crescer também, poder trazer mais conteúdos legais aí para vocês. Bem, essa dica ela é um pouco polêmica porque ela pode ser interpretada de diversas formas, então eu vou tentar deixá-la bem clara para que ela não seja tão polêmica assim. O que essa dica tem de tão especial? Não entre muito naquela onda de que tudo precisa ser politicamente correto. A gente ouve falar muito hoje sobre isso, né? A forma como a gente lida com as coisas, tudo tem que ser de um jeito mais ameno, de uma forma mais fácil, de uma forma mais tranquila. Só que isso tem um porém. E antes de eu falar sobre isso, do politicamente correto e tal, eu vou fazer um disclaimer aqui, vou abrir um parênteses, tá? O que eu vou falar aqui não tem nada a ver contra a luta de causas sociais ou mesmo direitos que as pessoas defendem, que eu acho perfeitamente ok. Eu acho que ninguém deve realmente ter preconceito com relação a nada, seja a gênero, seja a cor de pele, seja a sexualidade. Eu acho que todo mundo tem direito de fazer o que quiser e todo mundo é igual. Não é nada sobre isso que eu vou falar. Mas o ponto que eu quero defender aqui é o seguinte: muitas vezes a gente fica atrás, sobre certos mantos de certos grupos que se defendem, e isso faz com que a gente não se exponha a certos desafios. Um ponto que eu sempre coloco aqui é o seguinte, sobre esse assunto. Muitas pessoas que cresceram ao longo da vida, que se tornaram pessoas muito grandes, sejam grandes nomes, grandes líderes, grandes personalidades, elas só se tornaram o que foram porque elas foram, muitas vezes, até mesmo assim, massacradas. Elas tiveram um peso de dificuldade na vida muito grande. Se você pegar hoje um grande líder do passado que você admira, uma pessoa que você fala, nossa, essa pessoa aqui é um grande líder, é uma grande pessoa, provavelmente ela passou por desafios muito grandes, muito difíceis e quase que mataram ela. Ela se sobressaiu, ela saiu daquela situação e ficou melhor. Então quando a gente entra muito e começa a se sentir e ficar muito papel de vítima, a gente fica muito assim, simplesmente achando que o mundo é que tem que mudar e eu não vou mudar e o mundo precisa ser justo comigo e tudo mais. Esse tipo de situação de vitimização tira você dos desafios reais da vida. Então esse ponto que eu quero colocar aqui é o seguinte: para que nós tenhamos sempre uma atitude, independente do problema que a gente tenha, problema social que nós tenhamos, que você tenha, né? Na sua vida pessoal, na sua vida particular, qualquer coisa, busque lutar por isso, busque ir atrás dos seus sonhos, esqueça essa vitimização que está sendo cada vez mais comum. Eu lembro, por exemplo, quando eu era muito jovem, eu sofri bullying, né? O chamado bullying hoje, porque eu tinha um nariz muito grande. E tenho esse nariz grande até hoje, né? Eu lembro que no início eu provavelmente me sentia muito ruim por causa disso. Claro que aquela coisa de gurizada, todo mundo tirando sarro e não sei o quê. Só que com o tempo eu percebi que eu consegui transformar esse problema. Claro que eu não ia fazer uma cirurgia plástica nem nada disso para mudar, mas eu consegui transformar
essa dificuldade, esse bullying que se chama hoje, por uma persistência, por uma resiliência maior. E se alguém tivesse me defendido muito naquela época, excessivamente, o que aconteceria? Eu hoje não teria a persistência que eu tenho, que é uma grande qualidade minha. Eu não teria persistência para alcançar os meus objetivos, para ir atrás do que eu quero, porque eu ficaria atrás dessas etiquetas, dessas situações onde eu me privaria de enfrentar o desafio. Então não fuja dos desafios e não entre sempre nessa onda do politicamente correto. O politicamente correto, ele está enfraquecendo a gente em muitos aspectos. Aspectos excessivos, aspectos, como eu já falei, de causas sociais, de gênero, de sexualidade, de cor de pele, essas coisas eu acho que tudo tem que ser defendido e tá tudo certo. O meu ponto aqui, para deixar um parênteses bem grande, a gente deve tomar cuidado, porque se a gente não tiver desafio, a gente não cresce. Se a gente ficar sempre se colocando numa situação de vítima, de desafios que a gente deixa para outras pessoas cuidarem e a gente não vai atrás, o que vai acontecer? A gente vai perder essa força, esse poder que a gente pode ter na nossa vida de crescer muito, de ficar muito melhor e muito mais forte, tá bem? Então, feito esse grande parênteses, esse é o grande ponto dessa parte do vídeo. Agora eu quero saber a sua opinião. Quero saber o que você acha disso, se você concorda com o que eu falei, como elementos, como conceitos para a gente utilizar melhor esses desafios para a gente crescer, né? Para a gente ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais forte, ou você não concorda? O que você acha disso? Quero saber a sua opinião. Então deixa aqui embaixo nos comentários. Vai ser muito legal a gente poder trocar essas experiências e saber um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Agradeço por você ter visto o vídeo até aqui. Valeu por você estar aqui. Até o próximo vídeo. Até lá.